Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica. Você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura, de programas culturais. Através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Para quem não me segue lá no Insta, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, 2C. Lá eu falo sobre a minha rotina diária e eventualmente posto sobre alguma leitura, tá bom? Tirando a parte dos recadinhos, hoje estamos finalizando o mês e foi um mês maravilhoso de leituras para mim muito significativas. Eu lembro que no mês passado, de abril, eu tinha feito uma TBA para mim enorme, porque eu selecionei mais de 5 livros, foram 7 e bem extensos, e consegui cumprir e até superei um pouco, mas eu tinha me proposto nesse mês de maio desacelerar. E aí eu fiz uma TBA bem menorzinha, bem ínfima. Não que eu tensionasse ler apenas 2 livros, que foi o que eu selecionei, mas como eu já tinha no mês anterior lido muita coisa, aí eu quis fazer realmente uma TBA bem despretensiosa para conseguir demandá-la e escolher outros livros aleatoriamente do meu interesse, menos preocupada em cumprimento de meta. E graças a Deus deu certo. E aí eu já fiz o vídeo da TBA inicial e eu voltei a selecionar os 5 livros normais mesmo que eu costumo selecionar. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que eu li. Não foram 2 nem 5, passei um pouquinho, mas foram algumas leituras também, algumas curtinhas, algumas mais gostosinhas, porque eu estava sentindo falta disso. Algo que eu já tinha comentado em algum vídeo anterior de algum unboxing que eu fiz. E os livros em questão são esses daqui. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Eu tô feliz, hoje o dia amanheceu muito bonito, acordei cedinho, mais tarde eu vou para a igreja e tá um dia lindo. Pena porque a janela tá fechada por causa do barulho, mas assim, tá muito lindo o dia. Eu gosto dessa coisa de janela aberta, tem uns vasinhos de planta que eu gosto e eu acho que é muito gostoso isso, esse clima, né? Que é um clima ensolarado, mas não tão verão. Eu gosto muito desse período. A gente está se aproximando do inverno, né? E a gente está terminando o semestre praticamente, né? E eu acredito que agora a tendência geral, não só minha, mas de todo mundo, é de engajar mais na leitura, em tirar o desânimo e correr atrás do prejuízo. Porque o final do ano vai chegar aí, né? E a gente quer mesmo ter um ano produtivo de leitura, mente ocupada, com positividade, com coisas boas, tá bom? Bora lá! Senão eu não paro com minha tagarelice. Eu escolhi 2 livros da TBA e o primeiro foi esse aqui, BTK, livro maravilhoso, apesar de ser uma temática muito dura, que é a temática mesmo serial killer, né? Que trata da psicopatia e conta a história de Dennis Reid, né? Dennis Reid, ele foi um serial killer muito emblemático nos Estados Unidos, foi um dos primeiros a se ter notícia, e ele tinha um jeito bem peculiar no seu modus operandi, né? Ele amarrava as vítimas, ele torturava e matava. E ele mesmo se definia assim, usava umas máscaras e era uma pessoa muito complicada. E como a maioria dos serial killers, em algum momento da vida, depois de anos transgredindo, ele finalmente foi pego, porque eles têm um desejo também de trazer notoriedade aos seus fatos, né? Ele transgrediu muito jovem, passou um tempo meio que inativo e depois já
praticamente idoso, ele voltou a transgredir com o objetivo mesmo de ser pego. E graças a Deus está preso, mas é um livro um pouco assim cruel. Eu acho que nem todo mundo tem estômago para ler essa história não, mas eu recomendo. Eu gosto desse tipo de leitura, acho pertinente para a gente entender algumas coisas que fogem mesmo da nossa compreensão. O segundo livro selecionado foi esse aqui, maravilhoso, C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Conta a história de um sobrinho e um diabo, né? E aí eles trocam cartas. O livro é bem humorado, tem algumas coisas bem engraçadas, conselhos, né? Do diabo ao sobrinho. Eu gostei, achei bem diferente de tudo que eu já tinha lido de C.S. Lewis. E acho bacana esse livro, tá bom? Foi uma leitura gostosa e muito divertida, por sinal. Aí, finalmente, como eu consegui ler os dois que eu queria, que eu tinha me proposto, aí eu fui fazer aquela leitura mais assim, aleatória dentro do contexto do que eu queria, sem muita pressão. E aí, o primeiro livro, não estou com ele, eu até fiz unboxing desse livro, mas depois que eu li, eu passei para minha sobrinha. Foi um quadrinho, Coragem, da Reina Teugermi. Tânia, o quadrinho é biográfico, tá? Ela é quadrinista e aborda a problemática da ansiedade. E ela enfrentou esse problema mesmo na infância. E aí o quadrinho é muito fofinho, ele tem cerca de 200 páginas, mas é uma leitura assim que você dá para ler bem rápido e é muito bonitinho. E é um livro que é infanto-juvenil, que foi feito para criança, mas que encanta os adultos, eu recomendo. E aí, para compor mais uma leitura infanto-juvenil, eu li esse livro aqui bem curtinho, do Diário de Anne Frank, que é uma versão mesmo infanto-juvenil, que conta de forma bem básica mesmo a história da família, né, de Anne Frank. E recomendo para quem tem lá uma criança de 7, 8, 10 anos de idade, que ainda não consiga ler 50, 100 páginas. Eu acho interessante comprar esse tipo de publicação aqui, porque para conhecer mesmo, para estimular a leitura da criança, e depois de maior, lá com seus 12, 13 anos, ela vai fazer leituras mais densas, mais extensas, de texto mais corrido, aí dá para encarar o diário de verdade. E aí eu queria ler coisinhas gostosinhas e foi maravilhoso, né? Eu li esse aqui, esse quadrinho, Snoopy e Sua Turma. São tirinhas, é preto e branco como originalmente é. E pessoal, eu revivi minha infância, porque quando criança eu não li esse tipo de publicação. Mas eu assisti muito desenho do Snoopy na TV, até depois adulta, muito vídeo dos episódios. Eu acho que o episódio do Natal, da abóbora, é um dos mais emblemáticos. Quem conhece a turminha do Snoopy sabe do que eu estou falando. E assim, sabe, a pureza da criança, alguns personagens assim que marcaram a minha infância, achei maravilhoso. E serve também como dica de livro com preço acessível, né? Esse tipo de publicação, LPM Pocket, é cerca de 15, 13, 14, 20 reais, 25 no máximo, e vale a pena. Aí mais um quadrinho, Garfield. Eu também li muito Garfield em jornal, porque eu sempre gostei de ler jornal, e tem aquele caderno setor do jornal que tem as tirinhas, eles variam com os personagens, muito fofinho, né? Garfield, um charme de gato. Confesso que eu não acho Garfield nenhum estímulo mesmo como personagem para a vida real. Porque, para quem não conhece, ele é muito comilão, muito dorminhoco, muito paradão. Mas é um quadrinho bem interessante, bem divertidinho. A gente curte, né? Amei ler essa historinha, sabe? Várias tirinhas. Foi maravilhoso. E aí, finalmente, o Diário de Anne Frank, nessa versão aqui de quadrinho. Das compras que eu fiz de diário, eu ainda não li tudo, porque eu quis dividir pro mês passado. O restante eu vou demandar esse mês, se tudo der certo. E aí depois, eventualmente, eu vou fazer um videozinho falando um pouquinho, abordando um pouquinho sobre diários.
mas muito lindo, o traçado da Spinelli, Mirella Spinelli, e maravilhoso. A história é triste, né? Todo mundo conhece, mas super recomendo. Não é a versão de quadrinho mais conhecida. Eu tô com um que eu vou ler esse mês, com certeza eu acho que eu vou ler, que é a versão mais conhecida, que ela é conhecida no mundo inteiro. Mas eu acho que esse aqui também tá muito bacana, o desenho, como ela narrou a história. Recomendo. E aí acabou esses quadrinhos e aí fui para outros tipos de leituras. Me deliciei com o Lugar de Fala de Jamila Ribeiro. Feminismo plurais, aborda algo que eu nunca tinha lido a respeito, que é um feminismo voltado para o ativismo preto. E tem vídeo no canal, eu vou tentar deixar linkado nos cards tudo que tiver de vídeo que eu já gravei, em relação aos livros que eu estou comentando. E ela fala sobre essa pertinência de quem deve falar, que lugar. E ela faz até uma crítica às sufragistas, ao movimento feminista, no aspecto lá original da base, quando ela disse que elas representavam uma classe, uma elite, de uma certa maneira, porque quem falou pelas mulheres daquela época foi uma elite feminina, não foram as mulheres operárias. E ela aborda essa questão de que existe diferença sim entre o feminismo e o feminismo voltado para a mulher preta. É um tema novo na minha cabeça, acho de explodir a cabeça, porque é a gente pensar fora da caixa mesmo, né? E recomendo, eu acho de Jamila uma leitura bem gostosa. Talvez alguém não se identifique tanto, porque apesar de serem curtir os livros dela, é uma vertente mais acadêmica mesmo, de artigo. Mas eu acho que vale a pena conhecer a Djamila. E aí, em parceria com a minha editora, né, que é a editora que eu consegui essa parceria esse ano maravilhosa, eu li Amarelo. Né? Amarelo, que também é uma brincadeira que a escritora Cabunet, ela faz em relação ao amar e o elo, né? Que a gente precisa construir elos. O livro é dividido em crônicas e tem essa divisão que ela fez: viva, respire e ame. E assim, é um livro bem instigante, porque a Cal, ela fala muito do universo, como a crônica é construída, né? Do universo de vivências dela. Então ela aborda a questão da homoafetividade, ela fala sobre a questão da depressão, da ansiedade, e da vida, e dos amores, e das percas, e tudo ressignificar. E assim, maravilhoso, um livro de leitura bem dinâmica, que é aquele livro que a gente começa e não quer parar, quer ler em uma sentada só. Maravilhoso. É aquele tipo de livro que fala com a alma, e acho que nos dias de hoje, que a gente tem vivido dias tão difíceis, tão conturbados, os livros que nos encantam tem um que a mais, né? Não é só uma base de informação, intelectualidade, mas que fale ao coração. E aí li Onde Cantam os Pássaros, livro maravilhoso, conta a história de Jaque. Jaque é uma fazendeira e ela tem uma fazenda de ovelhas. E acontece algumas coisas lá naquela fazenda. Ela vive sozinha, isolada no mato, com seu cachorro, que se chama Cão. E acontecem alguns episódios estranhos lá, algumas ovelhas aparecem mortas. E o livro, ele não tem uma sequência linear. Tem alguns eventos que cercam a vida da Jaque. Vez por outra, se está no presente, no passado, no futuro. Em lembranças, fatos lembrados e vividos. E talvez alguém sinta uma certa dificuldade em entender um pouco, inicialmente, essa narrativa,
por causa dessa falta de linearidade da obra, mas é um livro interessante, gostei. O final não me agradou tanto, até gosto de final em aberto, mas é porque tem um pouco de fantasia aqui, na história mesmo, desses desaparecimentos e matança de ovelhas, mas é um livro bacana, vale a pena também conhecer um pouco da, da fauna daquele lugar, né? Porque é diferente mesmo, assim, você se depara com espécies que a gente não encontra aqui no Brasil, e eu achei uma leitura bem interessante, vale a pena. E aí eu li esse livro maravilhoso de Orwell, Revolução dos Bichos, que a história eu acho que todo mundo conhece, se passa numa fazenda e os bichinhos lá se revoltam contra o dono da fazenda e promovem uma revolução. E é um livro bem interessante, apesar de curtinho, é um livro que faz a gente pensar mesmo. Orwell, ele critica aqui a questão mesmo dos sistemas socialistas, mesmo que ele vivesse naquele contexto, mas ele critica as discrepâncias dentro do partido e de uma maneira bem interessante, lúdica mesmo, porque ele se utiliza mesmo da fábula para contar essa história. E achei super interessante. Os porcos aqui lideram essa revolução dentro dessa fazenda, direcionando os outros animaizinhos. É uma história tocante, eu acho que vale super a pena. De qualquer maneira, qualquer livro de Orwell vocês vão amar. E aí eu li esse livro maravilhoso, eu fiquei muito feliz depois de King. Vai ter vídeo no futuro sobre esse livro, até pensei se eu iria gravar alguma coisa sobre a obra. Aí meio que demorei, mas finalmente gravei ontem, e aí futuramente já vai rodar aí no início do mês, que vai entrando junho. E é maravilhoso, tá? Conta a história de Jamie. Jamie ele é um garoto que vive com sua mãe, que é uma agente literária. E Jamie tem alguns talentos especiais e diferentes para uma criança, né? Ele consegue ver pessoas mortas. E de uma forma não muito fácil, porque esses mortos não aparecem para ele de uma forma bela, mas aparecem de uma forma aterrorizante, como eles de fato morreram, e a maioria de forma muito trágica. E só que também tem uma peculiaridade em relação a esses mortos. Eles não conseguem falar mentiras para Jamie, eles são obrigados a falar a verdade, e no máximo eles podem só mentir, mas mentir não. E aí esse talento de James, que é muito aterrorizante, usado de uma maneira errônea, pode trazer grandes prejuízos. E aí a narrativa vai pensar isso aqui, aquele livro curtinho de King, mas como sempre maravilhoso. Em algum momento eu senti um medinho, mas muito de leve. Não é um livro para você sentir medo, é mesmo para você tentar entender a história. O final teve aquele desfecho como King, ele sempre faz às vezes uma virada que a gente nem se identifica tanto, mas ideia de King. E é maravilhoso, né? King, ele não constrói monstros, ele constrói os personagens que lembram muito o nosso real, nosso cotidiano, mas ele tenta mostrar o lado sujo, obscuro que tem nas pessoas. E isso é maravilhoso, né? O monstro de King não são monstros fantasiosos, como o Drácula, por exemplo. São monstros reais, são atitudes reais do nosso cotidiano, da ruindade, da malícia humana. Maravilhoso, super recomendo. E aí, maravilhoso, Cornell, Último Reino, conta a história de Utrecht. E Utrecht é um homem que teve o avô com esse nome, o pai com esse nome, e ele é inglês. Em algum momento ele é raptado, porque tem sua família perdida pelos dinamarqueses, e ele vive a infância até parte da sua adolescência para a fase adulta como dinamarquês, mas finalmente depois ele volta para seu povo, dos ingleses. E aí é maravilhoso porque a gente se depara com cenários, com personagens,
com o universo toda parte mesmo dessas crônicas saxônicas. E é um olhar para o passado, porque elas têm sim um escape histórico, sim, maravilhoso. É uma saga que eu quero encabeçar, não tenho pressa. E espero ainda esse ano conseguir comprar pelo menos o segundo, ou quem sabe até o terceiro volume, para terminar o ano assim, bem animada com essa leitura. Eu achei que ela era mais curta, que tinha cerca de 8 histórias, mas não. Foi lançado dia desses pela Record, a 12ª, então me parece que fechou o ciclo e é uma saga que eu quero ler completa. Não sei em quanto tempo eu vou terminá-la, até porque eu nem tenho os livros, ainda tenho que adquirir. Mas eu acho que vale a pena. Eu não gosto muito do livro seriado, de saga, eu acho que toma muito tempo. Mas esse escritor é maravilhoso, esse tipo de história sempre me atraiu, sempre me atrai. E acho que é muito rico quando a gente sai da nossa mesmice, do nosso universo, e a gente vai para histórias de um mundo totalmente diferente da gente. Eu acho que a gente cresce muito com esse tipo de história. É maravilhoso, super recomendo. E para finalizar, esse livro que eu já tinha um tempo aqui, estava meio que encostado, que conta a história da ex-presidenta Dilma Rousseff. E eu pensei que era um livro que aborda muito só a biografia da Dilma. Naquele aspecto mesmo politizado de biografia, de colocar a pessoa como um santo e uma vida de perfeição. Não é que a obra coloque imperfeições da Dilma, mas ela inicialmente começa com a infância da presidenta, e aí ela vai abordar a questão mesmo do partido, e ela faz relatos muito significativos sobre o período da ditadura militar no Brasil, da UNE. E assim, é uma verdadeira aula de história. Eu tenho um outro livro que eu comprei recentemente, que é já uma leitura mais atual. Eu quero ver se eu leio esse ano, que fala sobre a questão mesmo do impeachment da presidenta. Não estou aqui também para falar de política. Quem me conhece sabe quais são os meus posicionamentos políticos, mas eu respeito os outros. Eu lembro que quando eu iniciei o canal, eu fiquei muito surpresa, porque um olavista se inscreveu. E eu fiquei assim, nossa, meu Deus, eu nunca pensei na minha vida que um olavista entraria no meu canal. E aí a gente vê o quanto o mundo é amplo e o quanto o diferente às vezes é diferente, né? E aí a gente tem que respeitar essa diversidade. Eu particularmente não acredito no socialismo, como eu não acredito nos imãs de uma maneira geral. Eu acho que a vida contemporânea global, ela enseja pincelada em alguns conceitos, em alguns ideais. Mas os ideais em si, eu não acredito porque são falhos, porque são compostos por pessoas falhas e que para manter mesmo a seriedade daquele ideal é muito difícil. Mas assim, super recomendo, eu acho que principalmente pela parte mesmo da gente entender a questão do comunismo mesmo, das ligas camponesas, de Francisco Julião, a questão do comunismo lá na União Soviética, em China, porque ela é de família europeia, né? O pai dela veio de fora e isso também influenciou a leitura, a bagagem, o estudo, a vivência da infância até a fase adulta da Dilma. E um livro maravilhoso, assim, super recomendo, tá bom? Não é propaganda política não, é porque realmente eu acho que o livro ele não aborda só essa questão política e da vida de Dilma, não. Ele traz mesmo alguns panoramas históricos que vale a pena a gente, para quem não conhece, conheça, e para quem conhece, relembrar. Né? Eu sempre sinto que, por mais que a gente lê um tema, alguma coisa sempre em algum outro livro vai trazer alguma coisa nova, tá bom? E foram essas leituras, estou muito feliz. Não sei se vocês leram ou conhecem algum desses livros. E quem quiser deixar um recadinho, comentar, falar sobre algum livro que leu, como tá aí, como foi o mês de vocês, né? Esse mês de maio. E assim, continuo na torcida, tá, pessoal? Para que vocês não desanimem, que vocês possam,
término de mês, para o início do novo mês, encabeçar outras leituras e se permitir, porque eu sinto que a vida com livros é uma vida mais rica, tá bom? Muito obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!